Olá, meu nome é Giovana Barruma da Silva, eu tenho 18 anos e sou estudante do terceiro ano do ensino médio. Eu estudo no CEP-JL, em Horizontina, no Rio Grande do Sul. E a pesquisa que eu estarei apresentando é intitulada Ecofilm, confecção de embalagens de celulose bacteriana reciclando resíduos do processamento do arroz e do amendoim. E eu fui orientada pela professora Cláudia Schneider e pela professora Sheila Bonetti. O objetivo geral da minha pesquisa é o desenvolvimento de um filme polimérico através da biossíntese de celulose bacteriana e aproveitando a casca de arroz e a casca de amendoim como fonte de carbono. A ideia surgiu a partir da identificação de dois problemas. O primeiro é a má gestão dos resíduos plásticos. A má gestão desses resíduos tem contribuído para uma poluição sem precedentes no meio ambiente. Diversas pesquisas indicam que cerca de 18 bilhões de quilos de plásticos vão parar em regiões costeiras todos os anos e acabam causando a morte de milhares de animais marinhos. Além disso, 40% de todo o plástico produzido mundialmente é usado em embalagens, que na grande maioria das vezes é descartado após um único uso. Além disso, esses resíduos demoram cerca de 400 anos para se decompor. Outra questão que também merece destaque é a questão dos resíduos agroindustriais no Brasil. A economia brasileira ela é fortemente agrícola. Desse modo, há uma grande quantidade de resíduos que acabam não tendo uma destinação adequada. Segundo a Conab, o Brasil produz anualmente mais de 15 milhões de toneladas de arroz. E desse total, cerca de 22% do peso seco da colheita é somente a casca. A casca ela é comumente descartada a céu aberto ou queimada, visto que seu tempo de decomposição é bastante demorado. Outro substrato que também merece destaque é a casca de amendoim. Na safra 2019 e 2020, mais de 400 mil toneladas foram produzidas no Brasil. E desse total, 30% é a casca, que também tem como seu principal uso como combustível para a caldeira ou alimento para gado. Dessa forma, a presente pesquisa tem o objetivo de aproveitar esses resíduos, utilizando-os na fermentação da celulose bacteriana. Bom, mas afinal, o que é a celulose bacteriana? Celulose bacteriana ela é um polissacarídeo extracelular produzido por bactérias e que tem inúmeras aplicações. Ela tem um grande potencial de substituir polímeros sintéticos. No entanto, o seu custo de produção ele é ainda elevado em comparação ao da celulose vegetal. Dessa forma, ao se utilizar resíduos agroindustriais, seria possível reduzir os custos e promover a ampliação de seu uso. Segundo a Embrapa, algumas de suas características é a alta resistência à tração, durabilidade, biodegradabilidade, melhor adaptabilidade biológica e a possibilidade de inserções de materiais para obtenção de compósito. Ela é um biopolímero bastante versátil e que pode ser utilizado em diferentes setores importantes, desde a indústria biomédica até como substituto de embalagens plásticas. E essa produção ela pode ser de diferentes formas. No entanto, eu produzi ele através da kombucha devido ao seu baixo custo de produção e sua facilidade de reprodução. Então, para produzir ele, eu utilizei água, sacarídeo e o chá verde e o ácido acético. Nos meios, eles foram variando entre a fonte de carbono alternativa. Então, diferentes meios foram produzidos e alguns deles continham a casca de amendoim, outros a casca de arroz, e o meio padrão foi utilizado de sacarose, o açúcar cristal. A função do ácido acético, que também é utilizado na produção, é de regular o pH para que os micro-organismos possam trabalhar de maneira adequada, e o chá verde ele é responsável por ser a fonte de nitrogênio. E a fonte de carbono, então, ela é o material que é consumido por esses micro-organismos. A presente pesquisa possui uma abordagem quali-quantitativa, ela é de natureza aplicada, exploratória, descritiva e experimental, e num primeiro momento foram realizados, então, o levantamento bibliográfico, buscando sobre aspectos relacionados à casca de arroz e a de amendoim, as bases teóricas inerentes ao processo de produção de celulose bacteriana, bem como suas características e suas aplicações, e meios alternativos,
E em um segundo momento, também foram realizados questionamentos para professores da área para coletar algumas melhorias e sugestões para os experimentos. Então, após o levantamento bibliográfico, foi obtidas conturas de kombucha para dar início aos experimentos. A primeira fermentação, ela foi feita com o chá verde e com a sacarose, e ela serviu como meio padrão para comparação com os demais meios. Os resíduos, eles foram obtidos e eles tiveram de passar por um pré-tratamento de trituração mecânica para que pudessem ser incorporados aos meios. Então, a síntese da biomembrana, ela ocorreu em diferentes meios durante 15 a 30 dias, em uma temperatura de mais ou menos 30 graus, que esse é o ideal para que a kombucha possa produzir, e em cultivo estático. Então, os meios, eles continham a solução de chá verde, ácido acético e a fonte de carbono, variando entre a casca de amendoim, sacarose e a casca de arroz. E após a formação desses filmes de celulose bacteriana, elas foram dispostas sobre superfícies de madeira durante 48 horas para que pudesse secar. E após isso, os filmes obtidos, eles foram analisados. Então, nessa primeira imagem, a gente consegue observar o meio de cultivo de celulose com a casca de amendoim e a sacarose. E no segundo, é o meio de cultivo de celulose bacteriana com a casca de arroz e a sacarose. E na terceira imagem, é possível observar, então, o filme obtido a partir desse meio. Na segunda imagem também, nós conseguimos observar que ainda há algumas partículas da casca de arroz. Então, devido à falta de equipamentos adequados e à grande rigidez desse substrato, não foi possível fazer uma farinha que pudesse ser incorporada ao meio e assim mais facilmente consumida pelos micro-organismos. Mas mesmo assim, houve a formação de uma película de celulose sobre a superfície. Então, os biofilmes confeccionados, eles apresentaram um aspecto atrativo e de aparência e textura similar às membranas produzidas no meio de chá verde sacarose, que foram utilizados para comparação. Esses filmes obtidos dos meios de casca de arroz e de amendoim, eles foram analisados quanto à sua espessura e pôde-se observar que, em cultivos de 15 dias, houve uma espessura de 0,2 milímetros e de 30 dias, 0,5 milímetros. Eles também foram analisados quanto ao seu comportamento na presença de altas temperaturas e não houve alterações muito significativas, apenas houve uma alteração na sua coloração, que acabou ficando mais escura do que era anteriormente. Todos os experimentos eles foram realizados em ambiente doméstico, e os filmes obtidos eles foram transformados em uma embalagem para um sabonete em relação às perspectivas futuras. Então, eu pretendo fazer essa caracterização físico-química das biomembranas, estudar o processo de degradação dos filmes sintetizados, fazer uma análise de custos envolvendo o processo de produção dos filmes e também adicionar substâncias ao meio para tentar desenvolver um filme ainda mais eficiente. Então, os objetivos quanto à confecção do filme plástico, eles foram parcialmente alcançados, visto que as bactérias elas possuem dificuldade de absorver a glicose contida nos resíduos lignocelulósicos. No entanto, a facilidade de produção e o baixo custo dos materiais e os benefícios gerados ao meio ambiente são muito atrativos para a ampliação das pesquisas relacionadas a esse tema. Então, a presente pesquisa, ela propõe a utilização desses substratos de maneira ecologicamente sustentável, rotas alternativas sustentáveis e de baixo custo para a produção de celulose bacteriana, e, por fim, um desenvolvimento de material biodegradável que não causa danos ao meio ambiente. Muito obrigada.